E aí, pessoal, tudo bem? Sou Vinícius Lander, espero que todos estejam bem. Faço parte do corpo discente da Unifor e hoje vou estar apresentando um trabalho muito legal para vocês. Trabalho esse do grupo 11, composto por Everardo, Alice, Regivan, Leiliane, Vinícius e Zaira. A gente vai estar trazendo aqui um trabalho da cadeira de Decisão com Ciências de Dados aplicados à gestão, que o tema é muito interessante e de muita importância para o nosso futuro. O tema do nosso trabalho é o abandono escolar no Brasil. Os dados aqui a gente conseguiu da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, pesquisa essa realizada pelo IBGE. Com os dados, a gente já vê aqui um mapa mental que conseguimos algumas informações interessantes. A gente vê ali que no ensino médio, na idade de 14 a 29 anos, 9 milhões de pessoas não completam e acabam fazendo a evasão escolar e não concluir esse ensino nessa fase. E o pico de abandono, que representa 21%, está voltado à idade dos 18 anos. Então a gente vê ali que na fase adulta, entrando ali na fase adulta, os jovens tendem a sair mais da escola. Um ponto aqui interessante de analisar é a desigualdade estrutural, referente à raça e cor, e também a diferença ali por região, quando a gente olha ali a diferença percentual entre o Nordeste e o Sul. Já falando aqui das principais causas de abandono, a gente vê ali que para homens, 53,5% dos que abandonam estão ali abandonando pela necessidade de trabalhar. Já mulheres, 32,6% ali voltada à gravidez ou cuidados domésticos. Então, são dados aí que a gente já consegue ter alguns pontos interessantes para analisar para o futuro. Já que a gente está falando de dados, por que não trazer o que é ciência de dados? O que é ciência de dados? Ciência de dados é um campo que a gente consegue utilizar métodos científicos, processos ou algoritmos para estar fazendo e estruturando alguns dados e combinando alguns elementos da computação, como Excel, o PowerPoint, o Word ou o Power BI, a gente consegue fazer essa combinação e já trazer alguns visuais. E assim alcançar o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Com a ciência de dados, a gente consegue descobrir padrões, tendências e utilizá-los para poder tomar decisões. E como é que tomamos essas decisões? Utilizando algumas análises. Entre elas, análise preditiva, que a gente já visa algumas tendências para o futuro e já criar alguns cenários. Tendências essas que a gente já identificou, que é a evasão de 18 anos. Ali, na idade de 18 anos, os jovens tendem a sair mais da escola. A diferença de gênero, diferença de raça, etnia. E já com essas tendências, a gente consegue construir cenários. Quais cenários são esses? Pode ser otimista, pessimista ou realista, depende muito do plano de ação e como está voltado o cenário atual. E tendo em vista já esses cenários, a gente começa a fazer recomendações, já visando melhorar, ou caso o cenário esteja otimista, visando manter aquele cenário positivo por bastante tempo. E um apoio que a gente também pode utilizar é a análise descritiva. Com a análise descritiva, a gente já consegue ver alguns pontos importantes do passado. Exemplo, em 2023, 9,1 milhões de jovens entre 15 a 29 anos abandonaram a escola. A gente consegue ter o número de pessoas que abandonaram por região, por cidade. A gente consegue ter também outro panorama, seja referente a sexo, né? Homem ou mulher. Então, são dados importantes. E assim a gente já consegue analisar alguns motivos também. A gente consegue identificar motivo entre homens e mulheres, e a gente consegue também identificar alguns motivos entre raça e gênero. Então, um tema muito legal aí para a gente já analisar e debater. Agora, trazendo alguns dados estatísticos, a gente já vê ali que dos 9,1 milhões, 4,5, que representa o maior número, estão entre 18 e 24, mas esse número não é muito baixo ali também, entre 25 e 29. A gente também vê que os maiores motivos por homem e por mulher, seja por gravidez para mulheres ou por trabalho para os homens. A gente vê aqui a diferença racial, que é maior ali entre negros e pardos do que entre brancos. A gente vê diferenças regionais. A gente vê a frequência, que entre 6 e 14 anos é muito difícil o abandono. 95% permanecem estudando. E aqui já é um gráfico ilustrativo, então a gente vê aqui que realmente os maiores números estão a partir dos 18 anos. Então é onde devemos atuar para melhorar. E aí, queria muito estar agradecendo aqui a todos
Esse é o nosso trabalho. Tenha um ótimo dia.